Mais uma vez, bom dia a todos. Graças a Deus. Nós temos o trabalho de cura de duas maneiras. Presencial, terças e sábados, esse horário pela manhã. A espiritualidade pede que seja feito pela manhã por causa da demanda de energia. Tem gente que está com a energia lá no topo, lá pelas 7, 8 horas da noite, né? Mas isso são exceções, viu? Então, a energia de saúde, de bem-estar e até mesmo pela sensibilidade que acabamos de voltar do plano astral pelo sono, o rendimento do trabalho de cura é melhor de manhã. Por isso esse nosso horário estranho, tá bom? A gente já tentou atrasar um pouco o horário, mas tem gente que chega aqui 5:30 da manhã, aí a gente fica com dó, aí a gente começa o trabalho mais cedo. A gente pede o seguinte, não há necessidade de chegar tão cedo, tá bom? Todos vão passar, tem espaço para todo mundo, né? A casa abre os portões às 7 horas, mas a gente tem que organizar a casa. Parece que não, mas tem muito detalhezinho para arrumar a casa antes de começar o trabalho, tá bom? Muito bem. E o segundo ponto é o tratamento à distância. Pode ser feito de duas formas o trabalho à distância. Vinculando ao Evangelho da Manhã, a abertura do nosso trabalho, terças e sábados às 8 horas em ponto. Ou a pessoa vai escolher, diante do próprio Evangelho no lar, vai fazer o seu Evangelho no lar, uma oração, deixa a aguinha para fluidificar. Quartas ou sextas-feiras, entre 8 e 9 horas da noite. Olha, não precisa ser a hora cheia, né? Aqueles 10, 15 minutos de meditação com o mundo espiritual, desliga celular, desliga a TV, desliga barulho e se concentra na prece, pedindo a caridade das equipes médicas e espirituais, as equipes socorristas, de visitarem o nosso lar, dando sequência ao trabalho, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pensamento, por favor, procure os voluntários da casa e converse, tá bem? Os nossos irmãos que hoje vão passar pela cirurgia espiritual, passaram pela consulta, reavaliação, primeira vez, reavaliação, e foi reagendado a cirurgia espiritual. A gente pede que tome cuidado, porque tem pessoas que têm uma hipersensibilidade, vão ter enjoo, dor, indisposição, vão dormir a tarde inteira. Tem gente que vai ter efeito físico, tá bem? Como um pós-cirúrgico. Alguns não. Alguns têm uma sensibilidade diferente, mas não quer dizer que não passou pelo trabalho, tá bem? Então, descansem, pelo menos de 2 a 3 dias após o evento da cirurgia espiritual. Então, não anda de bicicleta, não acende o danado do cigarro. Cuidado com a cabeça, com os pensamentos, né? A gente precisa do descanso físico e mental, muito importante. Vamos juntos? Vamos pedir a lucidez para a espiritualidade? Vamos pedir ajuda? Tirar o cansaço mental, o emocional, que a gente entenda os porquês das doenças, o que ela está sinalizando para a nossa vida, onde eu preciso de mais cuidado, mais atenção, onde eu preciso tirar um pouco o pé. Então vamos deixar que a oração ensinada pelo Mestre nos envolva no seu manto de luz e cada um de nós receba o que precisa. Que
mas livrai-nos de todo mal. Amém. Deixa eu pegar um livro que eu gosto muito de sugestões de leitura. Vira e mexe a gente usa esse livro aqui, que é um livro simples. Vocês vejam, né? A gente não precisa ser sábio, cheio de diplomas, né? Nós somos pessoas do mundo, né? Às vezes a simplicidade tem coisas tão profundas no mais óbvio e a gente passa reto, né? É o Pão Nosso, do querido Chico, mediunidade dele, com o espírito de Emmanuel. Estou cheio de papeizinhos nos meus livros. A lição chama o espinho. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, né? Segunda carta. E aí Emmanuel faz uma pergunta. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Lembra antigamente, antes de ter essa questão que o aluno não reprova mais no ensino? Lembra como é que era? O aluno era preocupado em aprender e também não reprovar, não ficar de exame, segunda época, repetir. Eu reprovei de ano uma vez. Minha mãe ficou doente, teve o primeiro AVC, ela passou 33 anos com as sequelas do AVC. Então foi o primeiro AVC, eu estava com 8 aninhos mais ou menos, e simplesmente colapsou, né? Não consegui entender nada na escola. Reprovei de ano. E é uma sensação engraçada. Por quê? Quando a gente reprova de ano, a gente vê tudo de novo. Mas pode correr um risco que a lição está dizendo. A gente pode achar, porque já viu, que já sabe. Nós não somos assim? Não é porque eu vi que eu já sei. Eu já conheço, mas eu não aprendi. E aí a lição se repete, até que realmente esteja integrado na minha personalidade e naturalmente eu uso o conhecimento. Quando não, ele incomoda. O conhecimento, quando não é verdadeiro, ele projeta sombra nos outros, causa um desconforto. Mas existem muitos de nós que nos colocamos como mestres da vida, né? Já sei. Conheço gente assim, a gente mede. Veja que Paulo de Tarso, ele vai escrever essa epístola aos Coríntios, a segunda epístola, já mais velhinho, já quase terminando a tarefa dele. Preso lá na Marmetina, em Roma, ele está na aflição da alma e ele lembra que durante a vida toda, mesmo tendo a presença de Jesus para ele, derrubando ele do cavalo, no meio do caminho lá, para perseguir os cristãos, ele fala, tem um espinho cravado na carne. O que é esse espinho cravado na carne? São os desafios morais. Dele, eram muitas questões da vida sexual. Ele sentia a energia, porque ele era um homem muito viril. Viril na inteligência, na atitude. Ele não era um homem doce. Até a barba dele assusta, né? Era um homem intenso. E essa intensidade se refletia também no corpo. E ele lutava muito sobre isso. E ele falava o espinho na carne. Agora, qual é o nosso espinho na carne? Ter visto não quer dizer que já conhecemos, que já entendemos a lição. Então, por que ela repete? Nós aqui no trabalho da Seara, durante muitos anos, ao longo dos anos, recebemos muitas pessoas com vários tipos de doenças, mas tem uma que particularmente eu acho muito interessante. Eu não vou falar nem bonita, porque as pessoas pensam que eu estou maluca. Vou falar, vai. É uma doença bonita. O câncer. Assusta, né? A pessoa que tem um diagnóstico na família, nela ou na família, a primeira coisa que ela pensa é em morte.
Já foi uma época que era assim. Quando começou o estudo, as pessoas achavam que era até uma doença contagiosa. Que maluco, né, que nós somos. A falta de informação faz de tudo, né? Mas hoje é uma doença que tem vários tipos de tratamento, vários tipos de quimioterapia, vários tipos. Muito bom. Mas às vezes ela tem um circuito, ela altera nosso corpo, ela se apresenta, conseguimos, mudando a alimentação, hábitos de vida, qualidade de vida, modulamos o excesso do estresse, o tanto de trabalho, apaziguamos alguns infernos na nossa alma e fazemos o tratamento que a medicina tem. E o que acontece? A doença regride. E aí a gente bate o sininho, né? É uma superação. Tem que festejar mesmo. Ganhamos mais tempo. Porque na vida é ganhar tempo. Porque o corpo está estragando. Vocês me desculpem a linguagem, que hoje eu estou com uma língua meio afiada. Porque o corpo está avançando. Cada dia é um dia menos, mas cada dia é um dia a mais. Dia a menos no sentido biológico, dia a mais se a gente aproveitar de fato aprendendo. É um dia a mais que nos prepara para o depois. Uma das questões mais interessantes é a morte. Então veja que o câncer é uma doença que faz a gente pensar na morte. Primeiro no susto, mas depois numa condição natural. E aí a pessoa vai pensar assim, por que eu estou pedindo mais tempo para Deus? Eu quero a cura. Para voltar a viver como a gente vivia antes? Aí não vai adiantar muito, né? Mas não é só viver no dia a dia, rotinas. O jeito que eu tomo café, o jeito que eu levanto, o jeito que eu arrumo a casa, o jeito que eu vou para o trabalho. Não é só isso, não. É a carga vibratória das minhas emoções. A gente repete isso, né? Aí eu fiquei magoadinha. Porque eu não sou uma pessoa ainda tão humilde de falar, nossa, como eu estou brava com fulano. Eu falo que eu estou magoadinha. Esse magoadinho está ali na vibração do meu sistema nervoso, mexendo com as minhas defesas, invadindo o meu sistema endócrino. E vai mexer, hein? Então, a gente vai ficar igual... Lógico que a gente vai ter emoção. Lógico que vai ter aquele assunto que eu vou falar, mas que situação difícil. Não gostei do que fizeram. Estou indignada. Eu posso ter. A gente tem que tomar cuidado com essa filosofia rasa que acoberta o inconsciente de que nós somos bons já. E que a gente tem que entender tudo. Nós temos com certeza muito mais respostas do que tínhamos lá atrás. Mas não quer dizer que a gente já sabe usar essas respostas. Então o que eu preciso? Eu preciso falar e assumir para mim. Não gostei. Estou triste. Estou brava. Me decepcionei com fulaninho. Me decepcionei comigo mesma, que é um tipo de decepção forte também, né? As cargas, então, do nosso corpo precisam de paz. Olha só, né? Palavrinha das menores. Mas hoje quem tem paz é a pessoa mais afortunada. Para ter paz, não adianta, porque nós vivemos coisas diferentes, né? Na vida que eu levo hoje, o que eu preciso para recuperar a paz? Então, vamos pensar um pouquinho. Não vamos... Ontem no Evangelho a gente estava falando que a obsessão, não só a obsessão espiritual, tá bom? A obsessão, aquela coisa que um pensamento não dá folga. Pensa aquela situação que tolhe o nosso livre-arbítrio. Eu estou condicionada pelas minhas ideias. Eu não coordeno mais as minhas ideias. Eu estou saturada das minhas situações mentais, mas eu não consigo sair do circuito fechado. O que eu preciso? Eu preciso de energia espiritual. Me motivar em coisas que eu gosto. Eu tenho que ter aqueles pequenos momentinhos na vida, aquele cafezinho com a sua amiga, sabe? Aquele livro gostoso que a gente está dizendo que um dia vai ler. Aquele balangar na rede. Esperar um pouco o tempo passar. Isso também é necessário. Então, sair um pouco da correria do mundo para sentir a pulsação da alma e dizendo assim, olha, voltou para o eixo da reencarnação. Está saindo do eixo da reencarnação. Quer dizer o quê?
Quando eu vivo a vida do outro, o que esperam de mim, os papéis sociais, eu não vivo a pulsação da minha reencarnação. E aquilo mexe demais com a gente, porque a gente veio com um planejamento reencarnatório muito importante. Muito importante. E a gente precisa da sequência. Senão vira um vazio dentro da alma, os vazios existenciais, que a gente perde vitalidade. Aí a gente rouba, perde energia, e a gente não sabe por quê que a gente está tão cansado. Vou parar de falar. Era 5 minutos, gente, olha só. Não dá o microfone para mim, não deixa o microfone na minha mão. Pessoal, viver é uma bênção. Aqui, no mundo da terra, matéria, ou lá, no mundo espiritual. É uma bênção. Então, onde quer que Deus nos chame, é uma bênção. Mas, se eu decidir que não é, eu não preciso ir para o umbral. O umbral já está em mim. Eu vou estar mal. Então, nós precisamos decidir todos os dias se vamos na luz ou na sombra. Todos os dias, gente. Vamos para a luz? Jesus nos abençoe. Um ótimo dia a todos.